Eu sempre tenho falado, né, irmãos, a gente que trabalha com administração, a gente tem que olhar sempre à frente, né? Quando eu comecei a ouvir sobre essa questão de água, dificuldade com água, SEDAI, não sei o quê, já juntei a diretoria, nós precisamos adquirir mais um reservatório para poder atender a demanda da igreja, que a igreja vai voltar e não vamos ter problemas com racionamento, né? Então, conseguimos aí mais 10 mil litros, hoje temos 25 mil litros de água. E eu estava conversando esses dias, né, com os irmãos, falando, vamos ter que ter um gerador breve, um gerador que sustente pelo menos o culto, né? Porque às vezes tem um casamento, tem um aniversário, tem uma festa, na hora de tudo estar arrumadinho, bonito, aí a luz sema de apagar, né? Podia apagar a semana toda, mas no domingo, naquele dia, ou então naquela festa, a coisa acontece. Mas para isso a gente precisa de recursos, nós vamos trabalhar para alcançar esse objetivo, isso já está anotado. Futuramente, se Deus assim nos der condições, nós vamos ter um geradorzinho, pelo menos para segurar 2 horas aí de culto e não deixar a peteca cair, né? Para que o culto, que as festas, que os casamentos possam acontecer sem nenhum problema. Deus, com certeza, nós vamos orar e Deus vai nos dar condições. Convido você a abrir a sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, do versículos de 1 a 11. Nós estamos falando sobre a suprema grandeza de Cristo. E esse tem sido um tema que estamos trabalhando já há 2 domingos, manhã e noite, 2 mensagens totalmente diferentes. Quem veio de manhã ouviu uma parte dessa mensagem, agora nós vamos ouvir uma outra parte dessa mensagem. É uma pregação expositiva, nós lemos o texto, explicamos o texto e aplicamos o texto. Não há aqui nenhum tipo de ideia humana, nós estamos tirando completamente daquilo do que o apóstolo falou, qual foi o propósito por que ele falou e qual foi o que estava acontecendo com a igreja. E aí nós então contextualizamos, trazemos para o dia de hoje, porque é dessa forma que nós precisamos trabalhar a palavra de Deus. Ela fala e continua a falar a todo tempo. O que nós precisamos é entender a mensagem e aplicar a mensagem no tempo de hoje. A carta de Colossenses tem sido uma carta atual. O momento em que a igreja de Colosso estava vivendo ataques de heresias de todos os lados. Uma igreja pequena, uma igreja simples, numa cidade que estava em decadência econômica e política, estava vivendo uma grande crise. Tanto é que depois de Cristo, 60 anos depois, a história nos conta que houve um terremoto e destruiu não só a igreja de Colosso, como a igreja também de Laodiceia, a cidade inteira, e Colosso não conseguiu se reerguer. Outras cidades que tinham um poder mais aquisitivo conseguiram se reestruturar, mas Colosso foi completamente destruída com o terremoto. E provavelmente essa igreja a qual Paulo escreve não existia mais a partir de 60 anos depois de Cristo. Uma outra informação também temos nessa carta é que quem escreve essa carta é o apóstolo Paulo. Ele está preso em Roma. Paulo fundou várias igrejas, fez 3 viagens missionárias, foi um grande missionário. E nas igrejas que ele fundou, Paulo escreve as suas cartas, mas a igreja de Colosso não foi ele que fundou, foi o seu amigo Epáfras, que era um companheiro de visita ao presídio. Paulo era preso e Epáfras então levava as necessidades de Paulo, tentava ajudar Paulo nas suas privações, e ele então comunicava a Paulo o que estava acontecendo pelas igrejas. Como naquele tempo, não é como hoje, você tem televisão, tem internet, tem telefone, aquele tempo o único jeito para se comunicar era com cartas. E ele então escrevia as suas orientações para serem lidas na igreja. Então essa carta de Colossenses, Paulo está preso em Roma, recebe a informação de que a igreja está sendo atacada com heresias, com questões doutrinárias que estavam deturpando a pregação dos apóstolos, e isso era um grande problema. E Paulo então escreve essa carta, dá na mão de Epáfras. Epáfras pega lá a sua charrete, o seu animal, ou em alguns momentos vai a pé, viaja até a cidade de Colosso para poder ler para aquela igreja. Essa carta que nós temos em mãos, lendo hoje, na língua portuguesa, foi traduzida do grego, e é exatamente a carta que Paulo escreve para orientar a igreja. Como a Bíblia ela é a palavra de Deus, essa palavra ela se renova a cada dia. E assim como foi com a igreja de Colosso, com a igreja de Éfeso, com a igreja de Corinto, as cartas de Paulo ao Novo Testamento inteiro, ela tem uma proposta de edificação. E a Bíblia ela é tão atual que ela falou no passado, continua falando hoje e vai continuar falando no futuro. Porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Amém, irmãos?
Então hoje nós temos um instrumento chamado Palavra de Deus, Bíblia Sagrada, que é a palavra que Deus orientou a sua igreja na história do mundo. E hoje, diante de uma sociedade que tem atacado a igreja, diante de heresias que têm surgido e confrontado a nossa fé, a carta de Colossenses ela é atual. Se você perdeu alguma mensagem, eu oriento você a ir lá no canal do YouTube, a assistir as pregações desde o capítulo 1. E hoje nós vamos entrar no capítulo 3. Estamos indo capítulo por capítulo, algumas partes de versículos, para nós entendermos esse contexto. Hoje pela manhã, nós falamos sobre 3 heresias que estavam entrando na igreja de Colossenses. E não é diferente de hoje. Uma delas é o legalismo, as leis, criados por líderes, por pessoas, em que ditam para as pessoas a forma que devem andar, a roupa que devem vestir, ou a forma como se isso fosse um instrumento de santificação. Naquele tempo também existia isso, e Paulo condena: olha, ninguém vos julgue pelo que vocês comem ou bebem, porque nós somos livres em Cristo. Outra orientação é sobre a questão do secularismo, ou questão da visão das religiões, das misturas que estavam acontecendo. Uma igreja de Colosso, ela está evangelizando, as pessoas estão se convertendo. Quem está entrando para essa pequena igreja nova? Pagãos, judeus, outras religiões estavam agora sentados no meio da igreja e ouvindo. E havia uma filosofia dos agnósticos que dizia o seguinte: olha, Deus é tão puro e tão bom que é impossível dele se revelar ao homem, é impossível dele se tornar um de nós. Isso era algo que destruía a divindade de Jesus. Enquanto a igreja falava que Jesus era o Filho de Deus, era o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e nós não precisamos de nenhum mais sacrifício, nós temos contato direto a Deus através do seu sangue, da sua morte, da sua ressurreição. Essa visão, essa filosofia estava agora confundindo a mente e o coração dos crentes que estavam chegando. E Paulo está aqui combatendo duramente esses contextos. Nós falamos essa mensagem pela manhã. Hoje eu quero continuar, agora à noite, no versículo 3, do versículos de 1 a 11, os que encontraram, digo amém. Diz assim a palavra de Deus: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestada, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixões, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. E por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre que vivem na desobediência, os quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandone todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam um para os outros, que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas, e se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. E nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeus, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Mas Cristo é tudo e está em todos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor com essa palavra ao nosso coração. A igreja está sendo atacada. A igreja de Colossenses está sendo desafiada na sua fé. Há instruções de apóstolo Paulo para um viver santo desses crentes que estão em Colosso. A confusão doutrinária, a confusão na ética e na moral é tão grande que Cristo ele é colocado em prova. E se não formos pensar hoje o que tem acontecido com a família, com o casamento, com as nossas visões sobre o sexo, sobre a sexualidade, tem sido um campo de batalha tremenda. E isso tem se tornado questões até políticas e bandeiras de alguns que querem se aproveitar. Muitas vezes a nossa fé, a vida da igreja e aquilo que nós defendemos são colocados, em alguns momentos até em dúvida, por alguns cristãos, que se deixam levar pelo pensamento,
pela ideia, pelos princípios de que o mundo tem feito e tem mudado. Esse desafio acontece na igreja de Colossenses, acontece na igreja de Colosso, porque a pregação dos apóstolos está sendo exatamente colocada em dúvida. E Paulo não pode em nenhum momento deixar passar esses princípios. E ele então escreve alguns versículos nessa terceiro capítulo de informações importantes que nós precisamos aplicar também hoje. As heresias, elas são como erva daninha, ela floresce em qualquer lugar. Ela floresce na pedra, ela floresce na terra, ela dá no meio da plantação, onde tiver. Quem aí sabe muito bem cuidar de terreno sabe, né? Às vezes você vai lá, tira um matinho de um canto da sua casa e o danado daqui a pouco, 3, 4 dias está lá de novo. E você tem que ficar fazendo essa limpeza sempre. Erva daninha dá em qualquer lugar, floresce em qualquer lugar. E essas heresias, elas são como? Ela surge na família, dentro de casa, e ela chega através da televisão, da escola, do professor. Ela chega através do vizinho, ela chega através de um filme, de um desenho. E em todo o tempo nós temos que ficar, muitas vezes, explicando, orientando, e as perguntas não param de chegar. Por quê? Porque vivemos um tempo de tensões. Tensões políticas, econômicas, sociais. Os pilares que eram sólidos como família, como igreja, como doutrina, hoje elas estão abaladas, né? O filósofo vai dizer que é uma sociedade líquida, tudo que é sólido tem se deteriorado. O casamento, que era algo para nós sagrado, né? Casado uma vez, felizes para sempre, muitas vezes isso demora 3, 4 meses. Esse juramento, ele tem validade de alguns dias. E aquilo que nós entendíamos como algo sagrado, algo importante, colocado em dúvida, é colocado em xeque. E não é diferente no meio de nós, como igreja, que temos o princípio da palavra, do ensino, da doutrina. Muitas vezes, na hora que a coisa precisa ser colocada em prática, o ensino é colocado de forma conforme a vontade de Deus, então o membro insatisfeito procura um outro ambiente que talvez seja mais flexível, que talvez seja mais favoráveis à sua natureza, à sua carnalidade. E é isso que nós temos encontrado hoje, as dificuldades. O Mateus 24, 4 e 5 vai dizer: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E esse é um tempo de desafio que vivemos. Não é à toa que muitas vezes alguém abandona a fé. E quando você vai perguntar por que você deixou a igreja, por que você deixou de congregar, você era tão usado por Deus, Deus se manifestava até na sua vida, no púlpito, na pregação, quantas pessoas se converteram? E quando você vai ver, por uma prática, por um prazer momentâneo, por um momento de alegria que é passageiro, aquela pessoa abriu mão da sua fé, da sua crença e simplesmente se desvia. Vai para o mundo e às vezes, quando dá tempo de Deus resgatar, porque às vezes as pessoas têm um livre-arbítrio também, escolhe o seu caminho. Nós falamos na primeira mensagem sobre o desafio do Islã. O islamismo tem crescido no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Em São Paulo já existe vários, no Sul plenamente, no Rio de Janeiro também. O Islã é uma religião que não negocia com a sociedade. Infelizmente nós cristãos somos muito frágeis nesse ponto. Qualquer modinha, qualquer coisa da hora, qualquer novidadezinha de um YouTube que fala na internet, ou de algum bispo que comentou alguma coisa, há uma manada de pessoas que seguem, sem nenhum questionamento. O Islã se estabelece diante da sua religião e da sua fé. Quando eles entraram na França, a França editou um acordo para que as mulheres não usassem véu, porque aquilo era contra a sua cultura. O que deu muita confusão. Eles não abriram mão, eles não negociam com a sociedade. Onde eles entram, eles transformam as leis, transformam as pessoas, a forma de viver, a forma de vestir, a forma de andar, a forma de se comportar. E é a religião que mais cresce no mundo. Infelizmente, o cristianismo está em decadência. E a nossa necessidade hoje de falar sobre isso é importante, porque as próximas gerações nós não sabemos aonde estarão. De forma histórica e atual, o movimento protestante que acontece na Europa, como a Alemanha, como a Holanda, como a Inglaterra, já não existem mais.
igrejas que foram berço do avivamento, onde grandes pregadores e pastores pregaram, onde milhares de pessoas se converteram, hoje são museus, estão sendo vendidos para se transformar em botequim, em boate, em hotel, e só servem para tirar foto, para turista ver. Aqui houve um avivamento, e hoje você vai lá, 3, 4 membros. O que nós estamos vendo hoje é que a nossa fé tem sido desafiada a todo o tempo. E nós cristãos, o que iremos fazer? Colossenses está sendo desafiada, Paulo está ensinando essa igreja qual deveria ser a sua forma de viver. E eu quero falar nessa noite sobre as evidências à verdadeira conversão. Como nós podemos evidenciar se realmente você é um convertido? Como podemos tirar desse texto aquilo que realmente vai trazer ao conhecimento de que a minha fé, a minha visão está verdadeiramente em Deus? Eu não estou aqui por um acaso. Eu não estou aqui porque gostei da música, gostei do pastor, gostei do irmão, gostei do diácono. O evento aqui é bacana, é legal, eu estou aqui só para passar um tempo de domingo. Quando nós vamos entender que conversão vai além do culto? A conversão vai além das reuniões públicas que nós temos. Porque o compromisso que fazemos aqui, cantamos e levantamos nossas mãos, ele precisa refletir lá na minha casa, lá com o meu vizinho, lá na minha escola, no meu trabalho e onde eu tenho o meu compromisso com Cristo. E nós vamos ver nesse texto de forma bem objetiva, primeiro, a evidência, a verdadeira conversão, quando desejamos as coisas do céu mais do que da terra. Olha o que diz o versículo 1 em 4. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, diz Paulo, já que vocês, Colossenses, ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo. Porquanto Cristo é a sua vida. For manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. A primeira evidência de que a verdadeira conversão acontece é quando desejamos primeiro as coisas do céu, mais do que da terra. Ele disse com claro para Colossenses, olha, pense nas coisas que são do alto, e não nas coisas terrenas. E aí nós vemos agora um confronto de cultura, né? Nós temos hoje uma cultura evangélica cristã de prosperidade, de sucesso, de fama, de riqueza. Mas a verdadeira conversão, ela se processa quando nós nos identificamos com Cristo e morremos com Ele. Morrer no sentido literal, de vontade, de querer, de desejo. Morrer no sentido de que a minha mente e o meu coração já não são os mesmos. E o ato e a evidência dessa primeira conversão está exatamente no pensamento, pensar nas coisas que são dos céus e não somente naquelas que são da terra. Filipenses 1:21 vai dizer, para mim o viver é Cristo. Paulo tinha no seu coração de que a sua fé, a sua crença, o seu desejo de servir ficava em primeiro lugar. E não mais o seu lazer, o seu descanso, o seu dinheiro aplicado somente em suas coisas, os seus interesses. A visão dele era o céu, a visão dele era fazer a vontade de Deus, a visão dele é ser fiel ao Senhor em todo o tempo. Então quando nós paramos para pensar sobre um cantor, você falar com um cantor não cristão, perguntar ele, o que é a música para você? Ele vai dizer, a música para mim é tudo. Se você perguntar para um profissional de direito, que ama muito as leis, você vai dizer para ele, o que é para você o direito? Ele vai dizer, o direito para mim é tudo, é minha vida. Um artista famoso, um artista de televisão, um cantor, alguém que tem um projeto, que tem uma profissão, o qual se dedicou muito tempo por ele, você vai perguntar, o que é isso para você? O que é a vida militar para você? Um militar de carreira, que ama o que faz. Ele vai dizer, é a minha vida. Porque fizeram das suas ações o projeto para a sua existência. E quando somos realmente convertidos à palavra, a nossa esperança, os nossos pensamentos estão em Deus. O nosso desejo não é ler a Bíblia por uma obrigação, é ler a Bíblia com prazer, porque é a palavra de Deus, é a nossa fé. Vir ao culto não é um peso, não é mais um domingo de 2 horas dentro de um ambiente.
É vir para a igreja com o coração aberto, pensando nas coisas do alto. Vou ouvir uma palavra, vou ver o meu irmão, vou abraçar meu irmão, o irmão vai orar por mim. Vai ser um momento em que eu vou estar na presença de Deus, não importa o que está acontecendo do meu lado. Esses pensamentos, esses ensinamentos, vai transmitir para nós a nossa verdadeira conversão. Porque quando a palavra de Deus traz prazer e alegria, verdadeiramente nós amamos a sua lei. Nós servimos ao Senhor com alegria. Mas essas características muitas vezes estão invertidas. As pessoas vão ao culto em busca de alguma bênção material. Infelizmente, a cabeça ainda está terrena, que é a profissão, que é um emprego, que é um bom salário, que é ser curado fisicamente, que é receber e comprar aquela casa que ele sempre deseja. E aí essas pessoas caminham para a casa de Deus, pensando somente nas coisas terrenas. Esquecem do céu. Esquece do chamado de Deus, esquece das promessas da palavra que para alguns hoje se tornaram apenas repetições de mensagens que já estão cansados de ouvir. Mas aquilo já não faz nenhuma diferença na sua vida. Então, quando nós olhamos qual seria a primeira evidência de uma conversão verdadeira, é quando o nosso pensamento está em Deus. Quando tudo que fazemos e trabalhamos e realizamos, nós sabemos que é Ele que nos mantém. Quando o sentimento de alegria de entrar no culto, seja no domingo ou seja um dia de semana, estamos aqui para servir o Senhor. Estamos aqui para ajudar o próximo. Estamos aqui para ser instrumentos nas mãos de Deus. Não só para receber bênção, mas para também ser bênção na vida daquele que está ao meu lado. Quando o nosso coração ama a sua palavra, ama a sua cruz, ama a sua mensagem, o Evangelho se torna tudo para esse cristão. E é difícil alguém tirar alguém que tem verdadeiramente convertido do caminho do Senhor. Ele pode sofrer, ele pode passar todo tipo de dificuldade, mas quando ele diz, o cristianismo para mim é tudo, não tem igreja, não tem pastor, não tem bispo, não tem ninguém que o afaste. Ele pode até mudar de igreja, mas ele nunca vai se afastar do Senhor, porque a verdadeira conversão passa quando desejamos as coisas do alto, mais do que as coisas da terra. Segunda característica ainda, nesse texto que Paulo fala a Colossenses, está no versículo 5 a 9, que é a segunda evidência. Além da nossa conversão de pensar coisas do céu mais do que da terra, a evidência da nossa conversão quando mortificamos a nossa natureza terrena. E aí é chamado de transformação, mudança de vida, que diz assim o versículo 5, a palavra de Deus: assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. E por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandone todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam um para os outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. O que Paulo está orientando essa igreja é que essa mortificação, já que vocês morreram com Cristo, a sua forma de viver tem que mudar. O cristão tem que ser diferente. Ele precisa ser sal, ele precisa ser luz. Fazei, pois, morrer a vossa natureza. Paulo condena não apenas os atos pecaminosos, mas um coração mau. E aí, irmãos, eu falo para o entendimento dos irmãos. Há muitas igrejas, há muitas religiões, há muita igreja cheia, há muita igreja pequena, há muita igreja de todos os tipos: igreja preta, igreja iluminada, igreja azul, cor de abóbora. Mas o que tem faltado nesse tempo são cristãos que realmente tenham uma identidade com Cristo. São muitas as decepções que nós temos com líderes religiosos, com cantores, com denominações. E agora, com essa polarização política, parece que a ira, a raiva tem invadido os nossos arraiais. Enquanto nós deveríamos ser irmãos, amarmos uns aos outros, nós estamos nos degradando, ofendendo por questões humanas e terrenas, de políticas, de ideologias que são passageiras, que irão passar.
mas a palavra de Deus permanece para todo sempre. O que nós precisamos entender é que um verdadeiro cristão convertido, ele precisa mortificar sua natureza. Se você bebia, não bebe mais. Se você era violento, você não é mais. Porque as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Se nós queremos ter um evangelho puro e simples, nós precisamos entender que você, que é o João, o Pedro, a Maria, o José, o Eliseu, você já não é mais como antes. Você é alguém diferente e cai sobre a sua vida a responsabilidade de você carregar o nome de Cristo. Antes, no passado, quem é da antiga sabe, falar que aqui o fulano de tal é um cristão, aquilo valia mais do que uma procuração na justiça, porque não, realmente é um cristão, vai cumprir com a sua palavra. Hoje, isso não faz a menor diferença, porque o mundo trouxe um contexto de pensamento para contextualizar um evangelho que ele hoje não faz mais quase sentido na vida de muitos. Mas nós seremos cobrados por isso, nós seremos por Deus cobrados. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que Colossenses estava sendo atacado por heresias, mas eles não poderiam se deixar levar por esses pensamentos, eles deveriam ser cristãos autênticos. E o que nós estamos vivendo hoje é que a nossa fé tem sido atacada diretamente. O que cremos, os pilares do cristianismo têm sido atacados e tem sido com força. Se nós nos deixarmos nos levar e dar vazão à nossa natureza carnal e começarmos a maquiar nossa mensagem e começarmos a tentar trazer uma mensagem para agradar aqueles que estão à nossa volta, nós iremos simplesmente abrir mão dos princípios da palavra de Deus. Era isso que Paulo estava dizendo à igreja de Colossenses, para que eles não pudessem abrir mão, já que eles haviam sido mortos e crucificados com Cristo, que nenhum pensamento sobre imoralidade, sobre questões sexuais, sobre violência, sobre paixões, sobre desejos maus, sobre ganância, poderia prevalecer no meio da igreja, mas que eles deveriam ser purificados pela palavra. E esses pensamentos e ideologias que têm surgido a cada dia mais, nós não podemos negociar, é inegociável. Amamos os pecadores, mas não amamos as suas práticas. E se nós abrirmos mãos à nossa casa, à nossa família, e na mesa de estar, você como mãe, você como pai, começar a achar que seu filho isso é normal, você vai criar uma geração frágil, fragilizada, e seremos corrompidos. Precisamos mortificar, isto é um processo, também é um processo discipular, afastar essas coisas, neutralizar os nossos pensamentos. Há um tempo atrás, falar sobre, olha, desliga a sua televisão, quebra a sua televisão. No passado isso era estranho, não colava muito bem, a gente ficava, não, isso aí é radicalismo. Mas hoje uma mãe pega um celular, dá na mão do filho de 8 anos, conectado à internet. Ele abre todo tipo de pornografia que você nem sabe, e coisas que talvez você nunca viu. Está lá no quarto dele sozinho, escondido, quietinho, ele está quietinho. E ele está sendo influenciado com filosofias, com pensamentos de YouTube, a sua fé está sendo minada, e você acha que uma horinha na escola bíblica dominical vai resolver o problema do seu filho? Não vai. Se você como pai, se você como mãe, não olhar o que está acontecendo na sua casa, você acha que o pastor vai olhar? Você acha que eu vou saber o que o seu filho está fazendo? O diácono vai saber o que o seu filho está fazendo? Porque Paulo está falando sobre Colossenses. Aqui é um contexto de cristãos que estavam indo para a igreja, só que hoje nós temos uma coisa chamada comunicação. Não precisa vir aqui não, já está lá na sua casa e você nem sabe. Já está na televisão, no desenho animado, nos filmes que ele assiste, deturpando, dificultando o teu ensinamento sobre Deus e sobre as coisas das Sagradas Escrituras. Isso eu não vou nem falar a você se você tem lido a Bíblia com seu filho, com seu neto, ou se você como família tem tirado um tempo de devocional. Eu não vou nem perguntar isso, fique cada um com a sua consciência. Mas o que nós estamos vendo é que a nossa fé tem sido atacada como Colossenses foi. Então estamos sendo influenciados de forma tranquila, leve e frágil. E quando que Deus tenha misericórdia de nós, venhamos acordar, talvez tudo tenha desabado e não teremos mais tempo de recuperar. Paulo está dizendo a Colossenses
mortifiquem a sua natureza carnal. E o que é isso? Vigilância, meus irmãos. Vigilância no seu trabalho, vigilância você com Deus, nas suas amizades, com quem você conversa. Aqui há algo interessante falando sobre conversações, impurezas, palavras más, coisas que invadem a nossa mente, o nosso coração, e nós estamos fazendo isso dentro de casa, amaldiçoando aquilo que temos, amaldiçoando aquilo que possuímos. Diz o texto, linguagens indecentes no falar. Isso não procede de um cristão, nem de um jovem, nem de um adolescente, quanto mais de um líder. E o que nós vemos é que os princípios, as bases, estão sendo neutralizadas. E se a igreja não estiver vigilante, se a família não estiver vigilante, se você na sua casa, junto com a sua família, não cuidar do seu casamento, não cuidar da sua esposa, não cuidar do seu esposo, como ele está emocionalmente, como ele está espiritualmente, conversar realmente dentro de casa. Hoje é tanta televisão, é celular, internet, as famílias quase não conversam mais. A professora estava comentando comigo que a mãe chegou, não sabia, o pai chegou, não sabia nem a série da filha, que era da escola. Qual série a filha estava fazendo? Há pais que não sabem nem o que os filhos fazem na escola. E depois trazem para a igreja, empurram para a igreja e dizem: meu filho se desviou porque a igreja não deu atenção. Um culto de domingo, 1 hora na EBD. A semana toda influenciado de todos os meios. Os professores de adolescente e de jovens estão aí lutando, todo domingo, para trazer palavra, motivação, mas as influências que vêm lá de fora invadem as nossas casas, estão destruindo os casamentos, estão destruindo as amizades, estão destruindo a nossa espiritualidade. E há muitos que já até morreram e não sabem. Precisamos mortificar. Isso é um processo, é uma disciplina que precisamos ver o que estamos assistindo, as nossas conversas, a nossa casa, cuidar da sua família, cuidar do seu lar, para que ninguém venha e destrua. Então, além de uma evidência na conversão, é pensar nas coisas do céu. Segundo, as evidências de uma conversão é mortificar a nossa carne, como Paulo diz. Nós temos também a verdadeira evidência da conversão, quando nós nos revestirmos de Cristo. Versículos 10 e 11, olha o que diz a palavra de Deus. E se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego, judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo em todos. No sentido que o velho homem morre, no sentido que Paulo diz, vocês precisam se mortificar, vocês precisam ser crucificados. Paulo agora diz uma outra palavra, revestivos. Morre um, entra outro. Tiramos uma vestimenta, precisamos colocar uma outra vestimenta. E a palavra é revestimento. Então, se queremos viver uma nova história, um novo tempo, as nossas famílias, a nossa casa, a nossa vida precisa ser revestida de um novo homem, de uma nova vida em Cristo. Devemos buscar as coisas do alto, mas o velho homem que será crucificado, ele precisa ser substituído por um novo homem, por uma nova história. Um dos princípios para você pensar, se você creu em Jesus, se você aceitou Jesus, se o Evangelho faz alguma diferença na sua vida, você precisa ser um marido melhor. Se a sua vida foi transformada por Cristo, você, adolescente, precisa ser um filho melhor. Porque o velho tem que morrer para o novo vir. Se você é um crente em Jesus e a mensagem da cruz fez a diferença, e ele diz que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, você precisa ser uma esposa melhor. O seu modo de falar, o seu modo de agir, os seus princípios precisam ser absorvidos por novos valores, e os valores da palavra de Deus. Se revestido de Cristo é buscar abençoar também as pessoas, porque amar o próximo e amar a Deus são os dois grandes mandamentos. Um coração que não é generoso, um coração que não é misericordioso, um coração que não perdoa, não foi alcançado pela graça de Deus. Por isso que nós também precisamos pensar nesses movimentos de emocional, né? De raiva, ódio, eu não perdoo, eu não esqueço, eu estou carregando isso a minha vida toda. Querido, se você quer viver como o velho homem, como o homem antigo, você vai continuar com isso no seu coração.
Mas se você quer se revestir de uma nova natureza, revestir de Cristo, você precisa lançar fora toda a mágoa, toda a tristeza, toda a raiva, todo o ódio, tudo aquilo que fizeram contra você, que eu sei que foi injustiça, que você se sentiu mal com isso, mas você precisa viver um novo de Deus. E para viver um novo de Deus, você precisa se revestir de um novo homem, e isso é disciplina. Aí quando aqueles pensamentos vierem à sua mente, aquela raiva, aquele sentimento rancoroso, você precisa quebrar o seu coração e pedir: Senhor, me ajuda, a minha natureza não suporta, eu não sei fazer isso, Senhor, me ajuda porque eu não sei como resolver. E aí você vai começar a ser revestido de Cristo, porque você vai abrir o coração para que o novo de Deus chegue em sua vida. Nós precisamos pensar e caminhar nessa visão de uma nova vida. Nós não precisamos de talvez mais igrejas, tem muitas. Talvez não precisamos tanto assim de tantos movimentos, de congressos, de eventos. O que nós precisamos realmente é de uma busca incessante da palavra de Deus. Temos campanhas, temos eventos, temos na televisão, na rádio, tanta coisa. O que nós precisamos realmente, irmãos, é entrar no nosso quarto, abrir o nosso coração e dizer: Senhor, eu quero ser verdadeiramente um cristão, me ajuda. Eu não sei falar, eu não sei agir, eu ainda tenho algo no meu coração que está me bloqueando, tem algo que eu não esqueci do meu passado, eu não consegui perdoar. O que você precisa é abrir o seu coração e deixar que esse revestimento dessa nova criatura, desse novo momento, possa invadir o seu coração. Eu não posso fazer isso por você. Eu não posso fazer isso por você. Você precisa fazer isso por você. Há pessoas que carregam na sua vida mágoas e traumas e dificuldades que ele não consegue viver um novo de Deus. Ele não consegue ter paz, porque há tanto lixo e tanta dor no seu coração, que ele tenta até cantar, ele tenta até vir à igreja, tenta até ser cristão, mas ele ainda não passou pelo mortificar a carne, esquecer o seu passado e se revestir de um novo homem. O que nós precisamos é de cristãos, crentes verdadeiramente convertidos, gente que pensa nas coisas do céu mais do que nas coisas da terra. Nós precisamos de cristãos, como diz Colossenses, que mortificam a sua natureza. Falar mal do irmão, falar mal do vizinho, maledicência, palavras obscenas, imoralidade nas casas, nas famílias, dentro do lar. E também nós precisamos ter a evidência dessa conversão quando nós nos revestimos de Deus, quando as pessoas olham para nós: nossa, como esse homem mudou, como essa jovem mudou, como ele era de um jeito, agora ele é outro. O que aconteceu com ele? A igreja mudou a cabeça dele? Não. Foi Cristo na cruz que morreu por nós e nos deu uma outra natureza, uma nova natureza revestida com poder e com graça. E o Espírito Santo de Deus agora veio habitar onde? Dentro de nós. E Ele nos deu o que? Dons, talentos e autoridade para falar o que? Em seu nome. O que nós precisamos como igreja brasileira é levantar um clamor a Deus e verdadeiramente nós influenciarmos essa nação nos pequenos detalhes, lá na sua fábrica, lá no seu escritório, lá dentro do ônibus, dirigindo o ônibus, dirigindo o trem, lá no seu condomínio, com atitudes que as pessoas olham para você e digam assim: esse aí é diferente, esse camarada aí tem algo diferente nele. Porque eu vou te dizer uma coisa, isso aqui para a gente poder fechar. Uma pesquisa feita por um órgão de pesquisas da religião, eles fizeram uma pesquisa em vários países. Você sabe qual é a característica que mais faz com que as pessoas se convertam? A menor de todas, cruzadas evangelísticas, são as menores, os menores índices. Você sabe qual é o maior índice? Relacionamento. Alguém na família fez a diferença e alcançou a família inteira. Alguém no trabalho, com seus colegas de trabalho toda semana, levaram uma imagem de quem Cristo é e quem Cristo faz, ganharam os seus colegas de trabalho. Algumas pessoas que na escola, na faculdade, influenciaram. Não foram as cruzadas evangelísticas que tiveram o seu papel na história. Hoje, o discipulado, 1 a 1, quem é você? Quem é o seu Deus? Eu quero conhecer o seu Deus, eu quero saber quem você crê. É que tem feito a diferença no mundo. Nós precisamos pensar como Paulo.
Colossenses está sendo influenciada por uma filosofia e nós estamos sendo atacados pela televisão, pela mídia, pela internet, com questões ideológicas de gênero, de sexo e outras coisas mais. E o que nós vamos fazer com isso? O que você vai fazer com a sua família? O que você vai fazer com o seu casamento? O que você vai fazer com a sua casa? Você vai cuidar dos seus, você vai orar pelos seus, você não vai permitir que esses pensamentos cheguem à sua casa, cheguem à sua igreja. Isso é algo que só depende de você. Quantos filhos de crentes estão afastados neste momento? Quantos filhos de pastores estão fora da igreja neste momento? O que aconteceu para que esses que viveram o Evangelho hoje estão desfrutando de outros ambientes que não é? Talvez um ambiente filosófico, um ambiente ideológico completamente diferente de nós. E eu quero fechar essa mensagem. Os cristãos de Colossos estavam enfrentando heresias que caminhavam dentro da igreja. Hoje as nossas heresias caminham dentro de nossas casas. Pensamentos que não haveria necessidade de mudança, que não haveria necessidade de unir um Cristo, porque Deus não poderia se revelar a nós. Tudo isso para combater a nossa fé, para combater a fé dos cristãos daquele tempo. E os pensamentos de que a carne prevalecia. E aí Paulo vai dizer, vocês precisam mortificar a natureza terrena. Isso, irmãos, depende de cada um de nós. Se você quer viver com Cristo, quer viver mais próximo de Deus, quer ter uma vida que influencie pessoas, quer ter uma vida usada por Cristo, você precisa quebrar o seu coração, você precisa mortificar a sua carne e você precisa se proteger das heresias e do pensamento desse tempo. O que a igreja faz é levar uma palavra para o seu coração, mas amanhã, segunda-feira, amanhã é dia de pegar o trem, pegar o ônibus, pegar o carro, é dia de encontrar gente pelo caminho, é dia de encontrar pensamentos, filosofias, ideias, oportunidades para pecar, vão surgir para muitos. A questão é, quem é Cristo e o que Ele é para você? Precisamos mortificar as obras da carne. Que o Senhor nos ajude, nos dê uma natureza temente ao Senhor, nos ajude como igreja a fazer a diferença nesse tempo e proteja as nossas crianças, proteja a nossa casa, proteja a nossa família, proteja a nossa doutrina. Que o Senhor nos ajude a ser sal e luz desse mundo e realmente ser propagadores, defensores dessa fé, custe o que custar. Que venha a perseguição, que venha a morte, que venha as portas fechadas, mas não abrir mão daquilo que nós cremos, que foi deixado como herança. Ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Que esse amor pela palavra, pelo Evangelho, pela igreja, possa estar no nosso coração. E que o Espírito Santo de Deus possa fortalecer a todos nós. Vamos orar? Senhor, reconhecemos que é um desafio nesse tempo. É um desafio de pensamentos, de ideias ideológicos, que muitas vezes confrontam a nossa fé. Há muitos que até já se deixaram levar, ó Deus, pelos ventos de doutrina. Pai querido, nos ajuda a nos manter aos pés da cruz. Nos ajuda a ser obediente à Tua palavra quando estamos no meio da multidão e quando estamos sozinhos. Nos ajuda, Senhor, a ser leais ao compromisso que assumimos de aceitarmos a Ti como o único e suficiente Salvador. Abençoe, ó Deus, as igrejas evangélicas no Brasil. Tome em Tuas mãos todas as denominações que pregam a Tua palavra com ousadia. Que esse povo possa ser alcançado com o poder da graça. Nos ajuda, Senhor, a cuidar das nossas famílias, da nossa casa, dos nossos filhos, dos netos. Nos ajuda, Deus, a cuidar dos nossos relacionamentos de amizade. E nos ajuda também a cuidar de nossa família. Perdoa, Deus, os nossos pecados e faltas que muitas vezes cometemos, mas nós queremos Te pedir que as evidências que Paulo deixa claro em relação à conversão, pensar nas coisas do céu, primeiro do que da terra, que o Senhor possa estar em primeiro lugar em nossa vida, que o Senhor Deus nos ajude a também amar a Tua palavra, a amar estar na Tua casa, a louvar o Teu nome, a ser fiel ao Senhor em todo o tempo. Nos ajuda, Senhor, a edificar as nossas vidas na Tua presença. Nos dê uma semana de paz, uma semana de vitória. Abençoe Teus filhos na ida e na volta. Aqueles que irão procurar o médico, aqueles que irão procurar tratamento, que Tu já opere a cura, porque nós cremos no poder da Tua palavra. E abençoe, ó Deus, os amigos que nos visitam, que eles se sintam, ó Deus, alegres e felizes nesse lugar, que a Tua casa é casa de oração.
É o que eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor assim nos abençoe. Queridos, eu preciso só falar uma palavra aqui que me perguntaram se eu ia falar alguma coisa. Nós estamos vendo o movimento aí do 7 de setembro. E alguém perguntou, pastor, o que o senhor acha? Vai falar alguma coisa para a igreja? Irmãos, nós como cristãos, nós temos que orar em todo o tempo. Nós não estamos aqui para tomar partido de A e de B, levantar bandeira A e B. Eu sei que há muitos que pensam diferentes aqui, mas nós sabemos, com a mensagem de hoje, pensar nas coisas que são dos céus, mais do que são na terra. É claro que nós somos cidadãos, nós votamos, nós temos leis a cumprir, mas isso não vale dividir família por causa de política, brigar com filho por causa de política, fazer inimizade por causa de política. A política passa, nós podemos até conversar, você tem o seu pensamento, o outro tem outro. As coisas vêm se agravando e isso tem influenciado a nossa vida por completo. E graças a Deus essa igreja ela é bem equilibrada, porque nós aqui não permitimos aqui revanche nem briga por causa dessas coisas. Mas é claro, nós somos cidadãos, temos o nosso pensamento, temos a nossa visão de tempo, mas eu acho que deve prevalecer nesse tempo é a oração e o temor a Deus. 7 de setembro está aí, alguns estão pintando um quadro apocalíptico, outros estão dizendo que não vai dar nada. Isso para a gente não faz diferença. O que nós vamos trabalhar é a oração, que Deus tenha misericórdia do nosso país, que os líderes que estão lá tenham sabedoria, que não busquem só os seus interesses, porque o povo tem fome, o povo tem desemprego, as coisas estão ficando difíceis na nossa nação, e sabe que depois, quando tudo isso acabar, quem vai sofrer somos nós, que estamos aqui. Então eu não faço defesa de A, não faço defesa de B. O que eu creio é que há poder na oração. O melhor de Deus precisa vir sobre a nossa nação. As coisas estão cada dia se agravando, violência, inimizade, e até isso a gente vê dentro das famílias da igreja. Grupos sociais, grupo de WhatsApp. Nós precisamos ter bom senso, precisamos ter sabedoria, podemos dialogar, mas nós não precisamos aqui nos agredir por causa dessas coisas. E o que vai acontecer nós não sabemos. A única coisa que eu oro é que Deus tenha misericórdia do nosso país e nos ajude a vencer todos os obstáculos, que o que Ele tenha de melhor para nós, que Ele nos dê, que Ele nos dê a oportunidade de ser um povo livre e ser um povo feliz. Porque quem vem aí, já estou com a minha idade já bastante avançada, já vi cruzeiro, já vi real, já vi um monte de coisa vindo por aí. E a coisa difícil é quando aperta lá fora e aí vem para a igreja, aí só o pastor que tem que se virar, cesta básica, arrumar emprego, remédio. Eu sei o que é isso. E é duro quando você não tem como fazer. Então, nós que pensamos no céu e pensamos na terra também, vamos orar, vamos buscar a Deus. Às vezes fique em silêncio, ore, só deixa Deus operar. Não discuta com ninguém, não levante bandeira, nem jogue pedra. Eu estou vendo aí algumas igrejas levantando uma guerra que Deus não nos chamou. Essa guerra não é nossa. Posso até estar contrariando alguém aqui dentro, mas eu como pastor tenho que falar. Há pessoas que estão levantando uma guerra que Deus não nos chamou para isso. Se tivesse a mesma força para ir para um folheto, para ir para o evangelismo, a gente estaria muito melhor. Amém? Então, Deus abençoe a vida dos irmãos. Com oração silenciosa, nós encerramos.